Fala galera, beleza? Voltando aqui mais uma vez, Gabriel Fagundes, Factor BR no PokerStars no Full Tilt, pra gente fazer essa parte 2 aqui da análise do Sitting Bull dos 180 players de 4,50 no PokerStars. A gente acabou ficando em oitavo lugar nesse Sitting Bull. Na verdade, nono lugar nesse Sitting Bull aqui. A gente foi o primeiro a cair na FT. E a gente vai analisar aqui agora nesse vídeo, sendo a parte 2, mais algumas mãos. Antes de começar, eu queria primeiramente aí agradecer a galera que tem curtido aí o vídeo, a primeira parte, que curtiu o vídeo, que mandou o feedback. Porra, só no primeiro dia lá foram mais de 700 visualizações, então acredito que eu tô atingindo um grande número de pessoas aí e tentando ajudar vocês. Espero que vocês estejam curtindo os vídeos, as análises. Continuem mandando torneios. Muita gente já me mandou torneio aí, que logo depois dessa série, desse Sitting Bull, eu já vou estar analisando outros torneios de outros jogadores que vêm me mandando. Me mandem mãos específicas, soltas, que aí eu gravo um vídeo rápido de 5, 10 minutos e coloco lá no blog também. Eu acho que essas mãos mais isoladas, eu acho que é importante também a gente estar analisando. E se torna uma forma rápida de estar gravando vídeos e disponibilizando esses vídeos aí. Então, se vocês tiverem qualquer mão aí, qualquer torneio, manda o Hand History que nas próximas séries eu já vou estar gravando vídeos e análises de vocês, beleza? Continue aí com feedback. Compartilhe aí os vídeos, compartilhe o blog, curte a fanpage lá e a gente vai levando. Na primeira parte a gente parou aqui nesse Dama 9, que eu abri aqui em MP e não teve ação. A próxima mão que a gente joga é um 8-8, que eu abro o mini raise do TG mais 1 e o Big Blind vai ao win. Nessa situação aqui, quando a gente joga uns middle pairs assim e a gente sabe que tem jogadores que short stacks aqui que podem tentar alguma jogada contra a gente, o que a gente tem que pensar? Antes de dar esse raise de 400 fichas aqui, antes de você ir lá e clicar no botão para dar o raise, você já tem que analisar toda a situação da mesa, toda a dinâmica da mesa. Qual que é a dinâmica aqui dessa mão? A gente tem jogadores aqui que estão short stacks, ou seja, 10 blinds, 9 blinds, 11 blinds. Então a gente abrindo aqui, muitas vezes a gente vai tomar a chove desses jogadores, desse jogador, desse aqui, do Hand 81. Então antes de dar o raise, o que a gente tem que pensar? Quais jogadores podem chovar aqui em cima do nosso 8-8 e quais jogadores a gente vai dar call, ou seja, então antes de dar o call você já tem que saber se o teu 8-8 tá jogando bem contra o range do Michele Ali aqui ou do Rusvirus aqui. Então quando você dá o raise, você já sabe se ele te chovar, você vai dar o call ou se você vai foldar. Muita gente aposta sem saber o porquê tá apostando. Então uma dica que eu dou pra vocês aí é sempre, antes de terem qualquer ação no poker, tipo fold, pensa por que você está foldando a mão. Quando você vai dar call, pensa por que você está dando call. E quando você está dando raise, já tem que pensar por que você está dando raise, em quem você vai dar call, em quem você não vai. E muita gente acaba dando raise, aí o cara chova os 10 blinds, aí ele perde todo o time bank pensando se vai dar call, se não vai, por que abriu, por que não vai. Então uma dica que eu dou sempre que vocês estiverem jogando uma mão, pensem bastante antes de dar um raise aqui. Então aqui eu já dei um raise justamente para abraçar esses dois jogadores short stack aqui, porque eu acho que o 8-8 está na frente ainda do range deles, que eles podem chovar. O do call, ele mostra As e 4, infelizmente bateu o As dele, mas segue o jogo. A gente vai passando algumas outras mãos aqui, sem ação, As e 4, não tem porquê jogar. As 6 e 5 aqui, já teve ação do TG, então a gente tem que foldar. Esse As e 10... esse As 10 aqui é uma situação que ele é o limite pra eu estar abrindo ou chovando aqui. Só que eu acho o chove meio over aqui. Chovar
19 blinds nesse Ás e 10. É uma situação bem ruim que a gente não vai tomar call de mãos piores que o Ás e 10. E tem muito cara short stack aqui. E na verdade eu preferi dar aquele betar para dar call de 8-8 e 9-9 do que com esse Ás e 10 aqui. Mas abrir aqui é tranquilo, já tá numa situação de pressão, então acho que os caras não vão chovar tanta coisa light aqui assim. Nessa mão eu preferi foldar, mas o shove eu acho ruim, mas você abrir aqui até pra foldar mesmo, não vejo nenhum problema nisso. 8 e 3, rei 5. Próxima mão que a gente joga é esse rei no big blind. E o TG abre mini raise. E aqui é uma situação que o que eu quero com esse rei aqui? Eu quero fazer o possível para jogar por stacks aqui. Ou seja, eu quero colocar todas as minhas fichas com esse rei aqui no pote. Então, de que forma que eu vou fazer isso? Eu tenho 17 blinds ali. 18 blinds. Então, de que forma que eu vou conseguir, na maioria das vezes, colocar todas as fichas aqui no pote e dobrar as minhas fichas aqui, colocar essas 3.500 fichas aqui no pote. Eu acho que se eu chovar 17 blinds aqui nesse cara, acho que poucas mãos ele vai me dar call. Acho que muitas mãos que ele pode estar abrindo com esse stack aqui de 50 blinds, ele vai foldar se eu chovar o 17 blinds. Então na minha cabeça eu não quero fazer ele foldar esse tipo de mão, não quero fazer ele foldar as mãos que eu tô dominando. Então eu prefiro aqui nessa situação dar um tribet nele. Não preciso também fazer um tribet alto, eu faria aqui em torno de 900 e pouco, 920, 950. De 850 a 950 eu acho bom, porque eu não quero assustar esse cara, eu não quero que ele folde as mãos que ele tem aqui. Então eu prefiro tribetar. Na verdade eu fiz 800, mas eu prefiro fazer um pouco mais aqui para extrair, já começar a extrair um pouquinho mais de valor aqui. Se eu faço 1100, tipo, eu acho que eu coloco muita ficha e esses caras em microlimites, eles acham que eu fazendo um size maior eu não foldo mais para ele. E eu não quero passar essa imagem para ele. Então eu prefiro fazer um size menor, mas eu faria um pouquinho mais de 800 aqui. Acho que eu errei nesse size aqui, nesse mini tribet. Bordo dama 10 e 2 com 2 de copas. Aqui eu vou CBtar sempre. Só que eu também não quero fazer um size muito grande pra fazer esse cara foldar muita coisa. Aqui a minha intenção é fazer um size que no turn o pot fique maior do que o meu stack. Ou seja, que no turn eu não tenha que overbetar o pot para colocar todas as minhas fichas. Então eu posso fazer aqui 500, que o pot já vai estar em 2.700 se eu tomar o call, e eu tenho 2.300 para trás. Então é mais ou menos esse pensamento. Eu tenho que sempre estar planejando a minha ação na street posterior. Então eu faria aqui em torno de uns 450, 500 aqui. Não precisa fazer meio pote para concluir aquilo que eu venho planejando. Então eu faria um size bem pequeno para tomar call e chovar o turn. Eu fiz 400, mas eu poderia ter feito um pouquinho mais também. Acho bem tranquilo fazer 500 aqui, 500 acho que já tá bom. Porque eu não quero fazer muito alto e nem quero fazer tão baixo quanto 400. Acho que o 500 aqui estaria de bom tamanho, então acho que eu errei nesse size aqui também. Porque eu acho que fazendo 400 o pot vai ficar ali no limite do meu stack. Então para eu chovar eu vou estar postando o pot. Então eu fazendo 500, 550 serão ali 100, 200 fichas a mais que pode fazer uma diferença para ir facilitar o call desse cara aqui no meu shove. Bati o 9, não muda muita coisa. Eu vou all in aqui de 2.470, o pote tem 2.500, por isso que eu prefiro fazer um pouco mais de 500 para esse pote aqui tá em 2.600, 2.700 e eu tá ali com 2.200, 2.250. Mas infelizmente ele folda, beleza? Então, na mão seguinte eu tenho um dama 9 do small blind. O hijack abre mini raise.
Nessa situação, eu curto jogar esse dama 9 aqui. Se eu tô um pouquinho mais deep, eu curto tanto fletar quanto tribetar aqui. Porque eles dois tem até ficha aqui, mas eu tô com o stack mais curto. Então o stack efetivo aqui é o nosso, de 22 blinds, então 24 BB. Então eu prefiro, na maioria das vezes eu prefiro tribetar aqui, esse dama 9. Mas jogar o dama 9 dando call por valor aqui, jogar o valor do dama 9 que tem equidade contra o range desses caras, também não é de todo ruim. Acho que tem valor aqui pra gente fletar. Eu dou call. Acho que hoje eu preferia ir de tribet aqui, então eu vou mesclar essas duas jogadas. O Big Blind também fleta. Bordo 9, 7 e 4 com 2 de paus. A gente acertou top pair com kicker dama. Aqui eu vou de check, porque esse cara abrindo do hijack eu espero que ele se bete quase que 100% das vezes. Então eu tenho um valor na minha mão aqui. Eu não quero donkey betar e liderar aqui para fazer esses caras foldarem. Eu não quero tentar representar alguma coisa. Eu tenho valor na minha mão, então acho que indo na linha de check call eu controlo mais o pot. Eu faço esse cara errar betando aqui por bluff. Faço ele blefar muitas vezes. E mantenho todo o range dele na mão. Então prefiro ir de check para não inverter a ordem natural das coisas. Porque qual seria a ordem natural das coisas aqui? Aí eu ir de check, o Big Blind de check, ele betar, eu dar call, esse cara foldar. Essa seria a ordem natural das coisas, eu controlar o pot dando call. Então aqui o Big Blind dá check. Infelizmente ele não se beta aqui nesse board. Então acredito que ele não tenha nenhum valor aqui muito grande. Se ele tem qualquer overpair, se ele tem qualquer combinação com 9, até mesmo o flush draw, ele sempre vai ser betar aqui. Sempre vai ser betar, ele não vai... Ele quer defender a equidade do par dele, ele quer defender a equidade da mão dele. Ainda mais jogando contra 2 oponentes aqui. Então acho que esse check dele aqui deixa a mão dele bem definida pra gente. Turn bate dobra um 9 aqui, que é uma carta boa pra gente. Então é um 9 que é uma carta boa pra gente, só que pra ele acho que não muda muita coisa. Se ele tem qualquer combinação com 9, como eu falei, acho que ele beta esse flop. Se ele tem Ás e 9, 10 e 9, Vala 9, qualquer combinação dessas ele vai se betar com certeza. Já que ele não se betou, tem grandes chances aqui de, se eu checar e esse cara checar, ele checar behind também, porque praticamente ele já desligou a mão, então eu não quero perder mais uma street de valor. Aqui hoje então já vou betar praticamente meio pot aqui pra poder tomar call desses caras aqui de mãos piores. Infelizmente os dois foldam, a gente puxa um pot ali pequeno. Outras mãos aqui que não teve ação. Próxima mão vala do TG. Eu abro o mini raise. Aquela mesma situação que eu já tenho que abrir pensando em abraçar os caras que já estão short stack aqui. O vilão aqui já chova 3.200, eu vou dar call nele sempre. Com stack, pela dinâmica que a gente está tendo. Ele apresenta Ice Rei. Mas o nosso vala segue firme e forte. A gente puxa o pot. De boa. Acho bem tranquilo abrir pra dar call nesse cara. Próxima mão. Uma mão depois o Ais no small blind. Aquele mesmo cara, o Bajetu, abrindo aqui. Eu prefiro jogar essa mão aqui seguindo a linha do tribet, porque eu acho que os três jogadores aqui estão um pouquinho deep. Então o stack efetivo do cara aqui é 30 blinds, então acho que 30 blinds, eu acho que ele ainda vai dar muitos calls aqui com muita coisa, então já quero extrair valor desse meu Ais aqui tribetando. Se eu soubesse que esse cara aqui tivesse short stack, por exemplo, eu poderia algumas vezes seguir a linha de só dar call para esse cara chovar os 9 blinds se ele tivesse aqui. Essa seria uma linha de dar call ali por trap, mas esse não é o caso. Então acho que eu vou tribetar, dá pra fazer uns 1.250 mais ou menos aqui. Fiz 1.285, tranquilo. Ele foldou, segue o jogo. Na mão seguinte é um rei 9
do botão. Mais uma vez esse cara abre, então a gente vê que ele já está bem ativo na mesa. Então do meio do torneio para frente a gente já tem que tentar mirar nesses jogadores que estão mais soltos, que estão mais ativos na mesa. E esse cara é um deles aqui. A gente já tribetou as as nele. Então a gente já tem que abrir um pouquinho o nosso range contra esses jogadores para começar a tribetar light. Então, às vezes eu pego alguns range histories para analisar que o cara não deu um tribet light no torneio inteiro. Então acho que isso é um leak de muitos jogadores. Então você tem que estar sempre procurando spot para tribet light nas retas finais do torneio. Essa daqui é uma situação específica de tribet light. Eu acho que o range do cara, por ser até grande, mas eu acho que ele folda muita coisa melhor aqui e pior que o 9-9, que o rei 9. Nós temos o blocker do rei. A gente tem aí 40 blinds deep. Então acho que por esses motivos acho que o tribet light se encaixa bem aqui. Não tem ninguém short stack aqui na nossa canhota que possa aplicar um rei steal em cima da gente. Então acho bem tranquilo tribetar esse rei 9 aqui. Não preciso fazer, como eu estou jogando em posição, não preciso fazer um size muito grande. Dá pra fazer 1.200 aí, que já é o suficiente para esse cara foldar muitas combinações de mãos. É isso que acontece se a gente tribeta ele. Ele folda. Próxima mão, passado algumas, é um 10-7 no Big Blind, que nós tomamos o walk, tranquilo. Não tivemos ação aqui durante uma órbita. Esse 9-4 aqui, esse 9-4 normalmente eu acho esse 9-4 desnecessário abrir, mesmo que seja do botão. Tipo, não é porque a gente está jogando do botão que a gente tem que abrir todos. A gente tem que foldar bastante ainda, tem que ter um range bem elaborado, bem ajustado aqui no botão. Então, acho que eu devo ter abrido esse 4-9 aqui por estar a uma órbita já sem jogar. Então, não tive nenhuma ação durante uma órbita e 2 mãos. Então, abri esse 9-4 aqui para tentar pegar o dead money, para roubar os blinds. Não conseguimos, sem sucesso. O cara já tribeta 3x aqui, aí tem que foldar. Mas acho bem desnecessário abrir esse 4-9 aqui. Acho bom foldar. A mesa tá bem tranquila também. Aqui teve um 5-5, que eu acho ruim da call aqui, de mesmo que seja 9 blinds, eu acho ruim da call com 5-5. Na maioria das vezes a gente vai tá ou dominado por outros pares, ou a gente vai estar flipando. E tem mais 3 caras aqui para falar na nossa canhota, então eu prefiro foldar esse 5-5 aqui. Passado algumas mãos, deixa eu ver o 3-3 aqui, o que rolou. Eu não gosto de abrir esse 3-3 também, pelos stacks que estão na canhota. Aqui tem um cara que tem menos de 20 blinds, aqui tem 10 blinds. Então eu prefiro foldar esse 3-3, procurar spots que sejam mais lucrativos e com menos risco aqui. 3-3 não joga tão bem aqui contra os caras que estão mais curto de ficha, então foldei o 3-3. Valadama também não curto muito abrir esse Valadama aqui. Ainda mais que a gente já tá abrindo algumas mãos aí, então prefiro foldar aqui em early position aqui do que abrir. Tem muitos caras short stack que a gente não vai poder abraçar ir pro chão com Valadama, então prefiro foldar mesmo. O Ice 7 eu abro. É bom foldar esse Ice 7, mas eu abro só porque eu tenho o blocker do Ice aqui, então diminui a chance de todos os caras aqui. Mas ainda assim eu acho desnecessário, porque tem a mesa inteira para falar. Muitos caras short stacks, pelos mesmos motivos do Valadama. É ruim a gente dar bet call aqui de 10 blinds. Então eu prefiro foldar. E teve um 3-bet mais um all-in do cara aqui, então não tenho o que fazer nesse Ice 7. Fold. Tranquilo. Passado algumas mãos. A gente tem rei no small blind. Aquele, de novo, o nosso parceiro aqui, o Bajetou abrindo, do hijack. Então, você vê que ele em late position, ele já tem um range bem largo, ele tá abrindo bastante para foldar as paradas. Só que, ainda assim, eu prefiro essa linha de tribetar. Eu quero começar já extraindo, e ainda mais que a gente já tá numa dinâmica de esse já é o terceiro ou quarto tribet que a gente dá pra cima dele, então ele já vai
começar a criar um level pra cima dele. Isso faz com que esses caras errem muito mais do que o normal. Eu já faço um size maior aqui para que ele possa errar de duas formas, dando call com mãos piores ou chovando mãos piores. Porque o stack dele aqui já é de 22 blinds, então ele não tem muitos flats aqui. Então a tendência é que ele vá all in na maioria das vezes aqui, se ele resolver continuar na mão. Para minha surpresa, o Big Blind vai all in aqui. Sonho de jogo. Não tem como tentar foldar esse rei aqui. Tem 8-8, a gente segura a parada, segue o jogo. Aqui eu abro tranquilamente um 10-7 suited, que tem equidade aqui. Vamos jogar o pós-flop contra esse cara, se ele der call. E eu abro para abraçar aqui mesmo o short stack aqui. Acho que mesmo contra o range de call desse short stack aqui, ou de shove desse short stack, o 10-7 ainda joga bem, ainda é bem tranquilo abrir esse 10-7. O Ice-7 é a mesma coisa. Vou abrir para começar a pressionar os caras e abrir para dar call no short que está aqui no botão. Ele chova, a gente dá call, ele tem Ice-2. Seguramos. Vala o TG mais um. Não teve ação. Passado algumas mãos, a gente tem esse Dama 10 aqui no botão. Que mais uma vez a gente vai abrir, pressionando os caras aqui, o short stack. Agora é uma situação diferente, que eu tenho Dama 10 e os caras aqui tem 10 blinds os dois. Então acho que betar para dar call nesses 10 blinds eu acho bem ruim. Com o Dama 10 aqui, acho bem ruim esse bet call. Então tô betando aqui para foldar para eles. Passou, tranquilo. Próxima mão, rei 8 suited, que eu abro ali do hijack. Mais uma vez a gente já está começando a jogar bastante mão, abrir bastante o nosso range em reta finais de torneios. Então aqui é mais uma dessas situações. Bordo 10, 9, 4. Esse tipo de bordo é aquele tipo de bordo que eu não gosto muito de CBtar, porque eu acho que eu vou tomar muitos calls aqui, mesmo de mãos piores, mas que ainda tenham equidade contra o nosso range ali. Então, e é um bordo que é mais a cara do vilão dando call do que a nossa de agressor. E a gente já está também numa dinâmica de abrir muito, tribetar. Então prefiro checar aqui, praticamente desligar a mão mesmo. É isso que eu faço. O Bitão sai liderando no Ais ali de espadas e eu já foldo a parada. Então a próxima mão aqui que a gente vai ver, vou ver a última mão aqui, essa desse vídeo. Então é esse Vala 8 que contra o short stack aqui, que tem 5 blinds, eu acho melhor a situação de já colocar ele em all-in, pressionando ele, colocando a decisão de dar call ou não na mão dele. Então acho que mesmo às vezes que ele der call, o Vala 8 aqui ainda tem uns 30% de equidade contra o range dele, mais ou menos. Então já coloco ele na porta, ele me dá call de Ice 6. Bateu o Ice dele já no flop, então acho bem tranquilo aqui esse shove. Então essa é a última mão desse vídeo, galera. Espero que vocês estejam curtindo aí. Continuem mandando as mensagens de vocês, acessando sugestões, registros. E aí a gente se vê na parte 3 desse vídeo aí. Beleza? Que provavelmente deve ser a última parte dessa série. Beleza? Deixar um recado aqui para vocês também. Se vocês tiverem interesse aí em coach, eu ministro coaching junto com o Renan Aziz. Mancha, para quem não conhece, também ex-Akari Team e ex-Steel Team. Então acessa lá www.grinderstyle.com.br. Todas as informações de coaching, todos os planos, formas de pagamento e etc. Ou qualquer coisa, entre em contato comigo se vocês tiverem dúvida. Acessem o blog lá, grinderstyle.wordpress.com. Publico direto lá mãos pra gente discutir, mãos pra gente analisar junto, alguns textos, alguns artigos e etc. Eu tenho um grupo de estudo via Skype, que algumas vezes eu marco o review lá de algumas pessoas, a gente faz ao vivo via Skype, então adiciona
no Skype Gabriel F Macedo, que eu incluo vocês no grupo, beleza? E se quiserem entrar em contato para falar qualquer besteira aí, adiciona no facebook.com/, Gabriel F Macedo, ou facebook.com/, grinderstyle. Beleza, galera? Forte abraço para vocês aí, até a parte 3, valeu!